Amém. Glória a Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos por um momento. Sentir a paz da presença do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, pelo teu amor e pela tua graça sobre nós. Obrigado, Jesus, pelo teu amor perfeito, por tua graça, Senhor, por tua paz que excede todo o entendimento, Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor leve a cativo todo pensamento que nos distrai, nos afasta da tua presença, Senhor. Senhor, fala conosco nessa noite, continua falando. Nós queremos sentar à mesa contigo, Senhor. Retira de nós toda tristeza, toda decepção, todo medo, Senhor. E fala conosco nessa noite, opera os teus milagres neste lugar. É o que nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós celebramos um dia muito especial também, né? O dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Então eu quero te pedir, dá uma salva de palmas para as nossas mulheres maravilhosas. Amém. Culto de ceia. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro dos Hebreus, da carta aos Hebreus, livro dos Hebreus, capítulo 11. Aumenta aí um pouquinho, por favor, que minha garganta. Essa semana fiquei ruim da garganta, foi difícil quinta-feira da aula, mas nós estamos aqui. Amém? Amém. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos e nós vamos pulando. Você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pela projeção. Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Verso 8, por gentileza. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas,
as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Verso 29, por gentileza. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias, e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Vamos até aí. Você conhece esse texto? Cadê o microfone da senhora? Acho que está melhor. Põe o fundo, por favor. Alan. Acho que esse está melhor. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto. A casa que ficou de pé quando tudo caiu. Eu vou perguntar uma coisa para você. Qual o tamanho da sua fé? Você sabe que perguntar qual o tamanho da sua fé é meio que algo errado, porque fé não deveria ter tamanho. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Que na verdade quando Jesus diz a fé do tamanho de um grão de mostarda, na verdade é uma tradução errônea, porque na verdade é uma fé como uma mostarda. Não é que ela deve ser pequena. Você precisa ter fé. Eu te pergunto, você é uma pessoa que tem fé? Eu vou te perguntar pela 3ª vez, mas você não precisa responder para mim, não precisa dizer amém para concordar como igreja, eu só preciso que você pense. Você tem fé? Essa é a pergunta que o Senhor te mandou fazer, me mandou fazer você. Bem, ontem nós tivemos um culto abençoado aqui, Reavi 2, culto de mulheres, onde o tema centrado foi da dor ao legado. E aproveitando o assunto, eu quero falar com você como exemplo dessa noite, uma personagem que era totalmente improvável, mas sua maior vergonha transformou-se em uma das maiores honras de toda a história bíblica. O versículo central, verso 31 de Hebreus 11. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Bem, esse capítulo de Hebreus, o autor, que não se é confirmado, ele está destacando heróis da fé, pessoas que fizeram parte, momentos importantes na história, que foram destaques de ações de fé em Israel, destacando personagens e os chamando de heróis da fé. Entre os personagens indicados, nós temos 2 mulheres: Sara, a mãe de nações, e Raabe, a prostituta.
Entre os heróis da fé listados, temos duas mulheres, Sara, mãe de nações, e Raabe, a prostituta. Agora eu te pergunto, como na história dos heróis da fé de Israel, temos Raabe, a prostituta. Bem, para entendermos isso, precisamos entender algo. Quem foi Raabe? E para que você entenda, Raabe era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó. Em Josué capítulo 2:1 diz: então Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, os quais entraram na casa de uma mulher prostituta chamada Raabe. Raabe morava sobre o muro da cidade, algo comum nas cidades fortificadas da época. Jericó, que era a cidade ao qual ela morava, era uma cidade cananeia extremamente pagã, idólatra, cheia de práticas imorais, humanamente falando, querido. Raabe era improvável de ser usada. Raabe era prostituta, estava numa cidade pagã, idólatra, cheia de prática imoral. Humanamente falando, uma mulher improvável de ser usada. Você já se achou improvável de ser usado pelo Senhor? Você já olhou a situação que você vive na vida, as escolhas que você fez ao longo dela, em algum momento você já pensou: é improvável que Deus me use? Bem, essa era Raabe, uma mulher improvável de Deus usar. Só que isso nos mostra algo profundo sobre o caráter de Deus. Escute, Deus não escolhe pessoas perfeitas, Ele transforma pessoas disponíveis. Vou repetir para você: Deus não escolhe pessoas perfeitas, Ele transforma pessoas disponíveis. Talvez você pense: mas eu não nasci no cenário que eu gostaria de nascer, no cenário que eu queria, na vida que eu queria. Eu não tenho a família estruturada que os outros possuem, eu não tive as mesmas oportunidades que outros tiveram. Isso pode ser um empecilho para você, para Deus não. O cenário que você nasceu, a situação que você passa, nunca vai ser um empecilho para Deus usar você. Não importa onde você tenha nascido, não importa a vida que você tenha passado ou vivido. Raabe estava numa cidade pagã, era uma prostituta, mas no fim da história está listada como um dos heróis da fé. O cenário que essa mulher vivia aqui é com toda certeza muito pior do que o cenário em que nós vivemos. Uma cidade pagã, idólatra, e sua profissão era uma das mais desprezáveis, uma prostituta. Bem, quando os espias chegam, Raabe os escondeu e protegeu, arriscando sua própria vida. O livro de Josué, capítulo 2, do verso 9 ao 11, diz: e lhes disse, quando os espias chegam na casa de Raabe, Raabe declara: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês.
Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu quero que você entenda qual que é a situação em que Raabe está dizendo. Quando Josué assume o povo para liderar, o primeiro desafio é atravessar o Rio Jordão. Depois que atravessa o Rio Jordão em terra seca, existe uma cidade chamada Jericó. Jericó tinha um muro, uma muralha gigantesca, impossível de transpor. E era justamente essa muralha que era a segurança do povo de Jericó. Mas quando o povo começa a marchar, Jericó sente muito medo, porque eles ouviram falar de um Deus que abriu o Mar Vermelho. Raabe não viu, Raabe ouviu dizer. Mas ela diz algo impressionante. Jericó é a cidade dela, mas ela diz para os 2 espias: bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Raabe demonstrou fé antes mesmo de Jericó ser conquistada por Israel. Raabe era de Jericó, mas Raabe creu num Deus antes de ele conquistar Jericó. Ela ouviu falar sobre a abertura do Mar Vermelho. Ela ouviu falar sobre as vitórias de Israel no deserto. E concluiu: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso é profundo, sabe? Porque Raabe era uma gentia pagã que reconheceu o Deus de Israel, enquanto muitos israelitas duvidavam. Ou você acha que todo mundo lá em Israel acreditava que ia transpor uma muralha? Ou você acha que todo mundo lá no acampamento achava que a muralha ia cair? Mas Raabe, de dentro da cidade, pelo um Deus que ouviu dizer, acreditava que o Senhor era capaz de derrubar as muralhas. Enquanto isso acontecia na casa de Raabe, os próprios israelitas que serviam a Deus duvidavam. Escute, não importa o que os de dentro pensam, não importa o que os de fora pensam, não perca a sua fé em Deus, que é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Não importa o que estão dizendo dentro, não importa o que estão dizendo fora, não perca a sua fé num Deus que é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Em cima nos céus e embaixo na terra. Não importa o que digam. Nós temos uma prática falha na necessidade de encontrar pessoas que apoiem a nossa fé em Deus, os projetos que Deus entregou a nós. Nós queremos encontrar alguém que tenha fé com a gente. Você pode ir comigo, nós vamos vencer. Você pode me ajudar. Você acha que é possível eu ir? Você acha que é possível mudar? Nós nos apoiamos em alguém que tenha fé para a gente. Mas eu posso te dizer algo:
Não é a fé dos outros que você deve se apoiar. O Senhor não precisa da fé deles, Ele quer a sua fé. Ele quer a sua fé. Pode ser impossível para eles, mas eu conheço o Deus que eu sirvo, e sei que Ele se levantará em meu favor. Ou você não conhece o Deus que você serve? Ou você não acredita no Deus que você serve? Qual que é a sua fé? Você não precisa que outros tenham fé para a sua história. Você não precisa que outros acreditem que você vai viver um milagre. Você precisa acreditar que você vai viver um milagre. Existem dois pontos importantes que foram fundamentais para Raabe entrar no rol dos heróis da fé. Primeiro, ela creu sem ver. Não era o povo de Raabe. Raabe não estava atravessando o Mar Vermelho. Raabe não atravessou o Mar Jordão. Não tinha internet para ela pesquisar. Não tinha vídeo no YouTube para ela ver o que aconteceu. Ela ouviu dizer sobre um Deus de Israel. Ela creu sem ver. Te pergunto, você crê sem ver? Ou você precisa ver para crer? Porque esse não é o princípio da fé. Como nós lemos, a fé é aquilo que nós não vemos. Jesus diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você acha que não seria muito fácil se nós víssemos o nosso milagre pronto, de imediato? Qual que é a honra da fé? Se eu vejo o meu milagre pronto. A fé é o que você não vê. Primeiro, ela creu sem ver. Segundo, Raabe abriu a porta para o Senhor. Ela não precisava disso. Ela era de um outro povo, de uma outra cidade, de uma outra religião. Mas colocando sua vida em risco, ela abre sua casa para acolher 2 espias de Israel. Você já abriu a porta para o Senhor na tua vida? Na tua história? Porque abrir a porta para o Senhor não é: Senhor, entra e só vai até a sala. Abrir a porta para o Senhor é: Senhor, entra e seja bem-vindo na minha história. Tiver que ir lá no fundo, onde estão as minhas coisas escondidas, onde está a minha dor, onde está aquilo que eu não quero mexer, pode ir lá, pode ir lá. Isso é abrir a porta para o Senhor. Sabe o que é interessante, querido? É que Raabe vai para a lista dos heróis da fé em Hebreus como Raabe a prostituta. O que para muitos poderia contrariar, estranhar, mas isso é magnífico na palavra de Deus. Fica claro em Hebreus que Raabe era uma improvável. Então ela é listada em Hebreus como Raabe, a prostituta, a improvável. E assim como o Senhor listou um improvável como heróis da fé, o Senhor pode fazer coisas inacreditáveis na sua história.
Será que você acredita nisso? Entenda de que Raabe não teve seu nome mudado. O escritor de Hebreus não muda para ficar mais bonito, não. Lá, como heróis da fé, listados junto de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Sara, tem uma mulher, Raabe, a prostituta. O Senhor pode fazer coisas inacreditáveis na sua história. As pessoas olharão e dirão: veja, mas não era aquela que pedia dinheiro emprestado e hoje está construindo sua casa? Veja, não era aquela que morava não era aquele que morava numa casa pequena, alugada, que está construindo sua própria casa? Não era aquela que era desprezada, que não sabia de nada, que não era ninguém? Não é ela que se tornou uma pastora? As pessoas olham para Raabe, olhavam para Raabe, e nunca pensaram que Raabe poderia ser alguém. Mas é isso que o Senhor faz conosco. Dirão: mas não era ele o ateu, que não acreditava? Veja, não é ele que está cantando, não é ele que está orando. Veja, não é ele que está expulsando demônios. Diriam: mas não é ela que estava enferma e doente, e hoje está dançando e pulando? Olharão e dirão: mas ela não estava com uma doença, como ela está pulando e dançando? Improváveis. O Senhor muda a história, o Senhor muda os cenários. O Senhor não precisa da fé em outros lugares. O Senhor precisa que você entenda de que mesmo que o seu cenário seja improvável, isso não atrapalha ou modifica o plano de Deus na sua história. Não me interessa de onde você veio, não interessa o que você passou, não interessa se para os outros é impossível, para Deus não é. Dá sua mão. Eu declaro uma palavra sobre a tua vida hoje, que nenhuma doença poderá parar a tua história. Como um profeta do Senhor, eu profetizo nesta noite que a cura do Senhor esteja sobre a tua vida, e que o cenário de improvável seja um cenário de heróis na fé. Que o Senhor toque em toda a sua estrutura óssea. Que o Senhor toque em todo o cenário da sua vida. Que o seu nome seja atrelado nesta noite pelos milagres do Senhor nessa terra. Prepara uma roupa de dança para ela. As pessoas dirão: mas não era assim, mas esse cenário não era impossível. Pode ser impossível para você, meu amigo. Para o Deus que eu sirvo, não. Para o Deus que me chamou, não. Pode ser para você, mas para o Deus que me chamou, não.
A minha história não é construída pelas situações que eu vivo. A minha história não é construída pelo que dizem sobre mim. A minha história é construída quando Deus brada do trono para dizer: eu te chamei, eu te escolhi, e a morte não te para, a situação não te para, nada pode parar, porque quem escolhe o seu nome e te coloca na lista de heróis da fé sou eu, filha. Raabe era um improvável. Lembre-se que o Senhor nunca precisou de um cenário perfeito. Pelo contrário, em muitos casos Ele até permite um cenário mais caótico, para que todos saibam que Ele é Senhor na sua vida. Todos saberão. Passe o tempo que for preciso passar, todos saberão, Deus, que você serve. Quando Elias faz essa oração ao Senhor: Senhor, não para que eles acreditem em mim, mas para que eles saibam, Deus, ao qual eles servem, que Tu és o Deus. Eram 3 anos que estava em seca, que ninguém reconhecia o Senhor. 3 anos. Talvez como um profeta poderia estar pensando: mas que cenário é esse, Senhor? Mas sempre chega uma hora. Esse dia sempre chega, em que o Senhor brada do céu, que o Senhor se levanta do trono para dizer: chegou a hora. É hora, é momento. Sempre chega. Mas a história continua. Raabe faz um acordo com os espias. Lá descrito em Josué 2,18, eles falam para ela que ela deveria colocar um cordão escarlate vermelho na janela. Esse cordão, querido, tinha um significado profético. Eu te pergunto: por que um cordão vermelho escarlate? Por quê? Porque o cordão vermelho representa o sangue redentor. Assim como o sangue do cordeiro na Páscoa salvou os israelitas no Egito, o sangue de Cristo salva os pecadores. A casa de Raabe foi preservada no meio da destruição de Jericó. Quando Israel foi tomar Jericó, o Senhor deu uma ordem para Israel. Disse para Josué: destrua tudo em Jericó. Jericó não era uma cidade para ser tomada e possuída, era uma cidade para ser destruída, porque era uma cidade pagã e idólatra, e o Senhor não queria que o seu povo misturasse com isso. Então o Senhor dá uma ordem para Josué: não pegue absolutamente nada, nenhum despojo, destrua tudo, tudo. Mas teve uma casinha que não foi destruída. A casinha que estava com cordão pela janela, vermelho escarlate. Deus sempre preserva aqueles que estão debaixo do sinal da redenção. Quando você crê sem ver, querido, quando permite o Senhor entrar, você e sua casa é preservada no meio da destruição. Se você crê sem ver,
Se você permite o Senhor entrar na sua casa, ela é preservada, a sua vida, a sua história, a sua família, a sua casa é preservado mesmo que o mundo esteja em destruição. Aí vem aquela pergunta: mas como não desistiu com isso? Como essa pessoa não abandonou por causa disso? Como que essa pessoa, depois de tudo que aconteceu, não deixou isso para lá, não deixou o ministério para lá? Porque existia uma casa preservada, porque um dia deixou o Senhor entrar, porque creu sem ver. Talvez digam: isso vai desmoronar. Talvez por fora, por dentro não. Estou perdendo muito. O que você está perdendo é muito menor perto do que Deus preparou para você. Para concluir, eu quero que você entenda. Quando Jericó caiu, uma única família foi poupada. O livro de Josué, capítulo 6, verso 25 diz: Josué poupou Raabe, a prostituta, e a casa de seu pai. Raabe foi integrada ao povo de Israel. Mas a história fica ainda mais surpreendente. Raabe não foi apenas salva, ela se tornou ancestral do Messias. E no Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 5, diz que Salmão gerou de Raabe a Boaz. Sabe o que é interessante? Raabe gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e da linhagem do rei Davi nasce Jesus de Nazaré. Raabe não foi apenas salva, Raabe indiretamente deu a luz na linhagem do Filho de Deus. Quem? A improvável, a desacreditada, a que ninguém olhava, a que ninguém via, um dia abriu a porta para o Senhor, creu sem ver, e fez parte da história da vinda de Cristo. Uma prostituta cananeia entrou na linhagem do Salvador do mundo. Isso revela uma verdade poderosa, querido. A graça de Deus reescreve histórias. 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 Onde você estaria, o que você estaria fazendo, não importa, porque a graça de Deus reescreve histórias. Raabe não viu os milagres, apenas ouviu falar. Quantos milagres você já não viu? Raabe não participou dos milagres. Raabe ouviu dizer sobre milagres e creu.
Agora você, quantos milagres você viveu, não seria o suficiente para a sua fé não desmoronar? Ela apenas ouviu falar. Escute algo. Deus pegou uma mulher marcada pela prostituição e a colocou na genealogia do Salvador. Isso prova que o passado pode até explicar quem você foi, mas nunca define quem Deus pode fazer você se tornar. Jericó tinha muros fortes, mas caiu. A casa de Raabe era frágil, mas permaneceu. Porque o que sustenta uma casa não é a força das suas paredes, é a presença de Deus. Jericó era forte como era, com muros fortes, mas foi ao chão. E na vista de todo mundo, a casa de Raabe era frágil, mas ficou de pé. Podem olhar e dizer: a tua casa é frágil. Diga para eles: mas tem presença de Deus. E se tem presença de Deus, pode o mundo desabar, a minha fica de pé. E é por isso que o tema dessa ministração é a casa que ficou de pé quando tudo cai. Lembre-se de que o que sustenta a casa não é a força de suas paredes, querido. É a presença de Deus. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos ceiar. Eu queria que você pensasse em tudo o que você ouviu nessa noite. Que você deixasse o Senhor falar ao seu coração. Independente da história, independente do que foi passado, independente do que você viveu, o seu passado pode até explicar quem você foi, mas nunca define quem Deus pode fazer você se tornar. Raabe era de uma cidade pagã, de uma cidade idólatra, mas foi salva, ela e a casa de seu pai. Não só isso, ela entra para a genealogia de Jesus. Deus tem um plano para você, independente de onde você andou, independente do processo. A graça do Senhor reescreve histórias. Será que você tem fé para isso?